Gente, eu levei um susto ontem. Eu estava olhando o Twitter e apareceu para mim lá uma publicação dizendo que o Olavo de Carvalho tinha morrido. Era uma trollagem, era mentira, era uma conta falsa que estava propagando uma mentira, mas mesmo assim eu levei um susto na hora e a gente escreveu para Luiz de Carvalho para confirmar se era verdade ou não, e era falso. Porque o Olavo de Carvalho estava internado, eu sabia disso, ele passou 2 dias internado e agora ele está já com alta e parece que está bem. Não sei se está bem, mas parece que está bem. E alguém me perguntou aqui que se eu ficaria feliz com a morte do Olavo de Carvalho. E é óbvio que não, é óbvio que não. Não consigo pensar em nenhuma figura que me alegrasse a morte, porque para você celebrar a morte de alguém, você tem que estar muito desumanizado. Pessoalmente, não tenho nada contra o Olavo de Carvalho. Não conheço pessoalmente, nunca estive junto com ele, provavelmente nunca vai estar, mas talvez seja uma pessoa legal, talvez seja uma pessoa divertida, que você possa rir. Mas o problema do Olavo de Carvalho não é o indivíduo Olavo de Carvalho, mas o estrago intelectual que ele causa no Brasil, a influência intelectual e ideológica dele nesse governo. Se ele fosse um líder de seita com meia dúzia de seguidores fanáticos, o problema não seria nosso. A gente nem sequer estaria falando dele aqui. O problema é que ele se tornou um líder de seita altamente influente no Brasil inteiro. Então, intelectualmente e ideologicamente, ele é um câncer. Como um indivíduo, tanto faz. Para mim, tanto faz como ele vive ou deixa de viver. O problema, de fato, são as ideias dele. Surgiram muitas especulações sobre essa crise que ele teve respiratória. Alguns disseram que pode ser por nervosismo, porque semana passada venceu o visto dele nos Estados Unidos, portanto agora pode ser que esteja ilegal ou não, não sei também, não tenho detalhes sobre isso. E um tempo atrás, acho que alguns anos atrás, ele também teve um sério problema de saúde nos Estados Unidos, ficou internado e disse que a conta foi astronômica. Tanto que ele teve que pedir dinheiro de ajuda para as pessoas, porque, não sei se vocês sabem, nos Estados Unidos não há sistema público de saúde. Portanto, se você tiver uma doença crônica, por exemplo, algum tipo de doença grave, você certamente vai deixar a sua alma no hospital. Vai ter que pagar um preço violento. Às vezes uma internação pode custar 100, 200, 500, 1 milhão de dólares. Porque não há esse tipo de sistema unificado e público, como tem no Brasil, por exemplo, que pode ser precário, que pode ser ruim em algumas circunstâncias, mas que de fato, se você tiver uma emergência, você sabe que você tem grandes chances de sobreviver sem precisar pagar um tostão para o hospital. E esse não é o caso nos Estados Unidos. Por exemplo, eu morei lá durante 4 anos, eu tive que ir para o hospital lá, dar 9 pontos no queixo, eu tenho uma cicatriz grande no queixo aqui, não dá para ver por causa da barba. Esses 9 pontos no queixo custaram $5.000. $5.000. É uma grana violenta. Para você levar 9 pontos no queixo, um tipo de procedimento que se fizesse no Brasil aí, num hospital público, você não pagaria nada. E quando a gente morava lá, logo após ter ido para o hospital, foi lançado um documentário chamado Sickle, que é do Michael Moore, que é um grande documentarista, e ele mostrava o sistema de saúde norte-americano em comparação a outros sistemas de saúde pelo mundo, no Reino Unido, na França, em Cuba, inclusive, e ele compara, ele fala assim, por que esses países conseguem ter um sistema de saúde universal e nos Estados Unidos, um país tão rico, tão poderoso, não tem isso? Onde pessoas morrem porque não podem pagar um procedimento, não podem pagar um tratamento, ou morrem ou entram em bancarrota, ou falem. Por que acontecia isso? E quando a gente assistiu esse filme, eu e minha esposa, no final do filme nós nos abraçamos e começamos a chorar, dizendo, eu não quero ficar velho aqui. Eu não quero ficar doente aqui. Eu não quero ter que ter um tratamento prolongado médico aqui e não conseguir pagar. Em grande parte, a nossa decisão de ir embora dos Estados Unidos foi por causa da questão de saúde. A gente ficou imaginando como é que as pessoas envelhecem nesse país. Então a situação que o Olavo de Carvalho passou de ter que ficar internado nos Estados Unidos e pagar uma fortuna era algo que nós não queríamos para nós. E o ponto curioso aqui é que conservadores como o Olavo de Carvalho, nos Estados Unidos pelo menos, eles são totalmente contra sistema de saúde universal. Porque eles acham que qualquer coisa que cheire socialismo, nesse caso a socialização da saúde pública, qualquer coisa que cheire socialismo deve ser evitado a qualquer custo. Então eles combatem veementemente esse tipo de acesso à saúde universal, que poderia beneficiar eles próprios muitas vezes, né? Tem muito conservador pobre nos Estados Unidos, muito branco, pobre, desempregado, e que poderia se beneficiar disso e que enfrenta algo que poderia ir a seu favor. Por exemplo, se houvesse um sistema de saúde universal nos Estados Unidos, o Olavo de Carvalho não teria precisado pedir dinheiro para os seus alunos. Teria tido um tratamento de qualidade e não teria feito isso. Por exemplo, aqui na Espanha, você tem um sistema de saúde que é invejável, realmente é invejável, é um dos melhores da Europa. O meu filho nasceu aqui e o tipo de tratamento que você recebe aqui, gente, é algo inacreditável.
é algo inacreditável mesmo. O parto, por exemplo, foi humanizado, tinha banheira no hospital para fazer parto na água. Depois meu filho ficou internado na UTI durante uns dias, a gente ficou lá, o tratamento foi inacreditável, inacreditável mesmo. E no final, quando a gente deixou o hospital, a gente recebeu uma carta dizendo, olha, o custo disso é X. Se eu não me engano, era em torno de 2.500 euros. O custo é X, porém você não vai pagar nada, porque aqui é saúde universal e você tem acesso a isso sem precisar pagar. Bem, a gente paga, né? Paga nos impostos que são altos também aqui. Mas muita gente é incapaz de reconhecer certos benefícios sociais que são direitos nossos, na verdade. Direito à saúde, direito à educação, direito à segurança pública e que deveriam ser fornecidos pelo Estado, na minha visão. Atualmente você tem um candidato democrata agora que está liderando as pesquisas, que é o Bernie Sanders, que ele faz parte de um movimento chamado socialismo democrático e que, para os americanos, ele é um extremista de esquerda. De fato, o Bernie Sanders, para os americanos, ele é tão socialista nesse sentido de socialização de serviços, de acesso à educação pública, universidade pública, saúde pública, que na cabeça dos americanos ele é extrema esquerda. Aqui na Europa ele seria uma esquerda moderada. No Brasil talvez estivesse ali entre Lula e Boulos. Realmente ele não é extrema esquerda como a gente imagina no Brasil. Ele não é anticapitalista no sentido de ruptura do capitalismo, de fim do capitalismo. Ele não propõe uma revolução, por exemplo. Mas para os americanos, aquilo que ele propõe é altamente disruptivo. E o que você vê é que embora você tenha um segmento social norte-americano reacionário, conservador, do qual o Olavo de Carvalho faz parte, certamente, porque as ideias do Olavo de Carvalho são, em grande parte, inspiradas por ideias norte-americanas. E para você entender melhor o papel do Olavo de Carvalho nesse cenário aqui, leia Meu Pai, o Guru do Presidente, que eu escrevi com a Luiz de Carvalho, que conta aqui a trajetória dele, a ida para os Estados Unidos e como ele impõe essas ideias americanas. Então você tem um segmento que é reacionário, que é contra qualquer tipo de universalização de serviços, como eu falei, e por outro lado você tem um grande segmento social norte-americano que é progressista e que está vendo no Bernie Sanders a única saída, a única possibilidade, o recurso final deles para derrotar o Trump nas eleições. Eu mencionei recentemente sobre o populismo, né? O que é o populismo, que tem essa noção de nós contra eles, de luta contra o establishment, de um candidato ou de uma figura antissistêmica. E você tem populismo de esquerda e de direita. O Bernie Sanders também é populista nesse sentido. O Bernie Sanders também se propõe como anti-establishment, também se propõe como antissistema, como alguém que vai mudar a estrutura social lá, contra a grande mídia corporativa, por exemplo. Ele tem uma retórica populista e que, de certo modo, tem se mostrado como contraponto para o Trump. Você tem lá o extremista de direita, populista, com pautas reacionárias, racistas, anti-imigração, xenófobas, misóginas, e você tem, por outro lado, aquilo que nos Estados Unidos seria a extrema esquerda, uma extrema esquerda partidária nesse caso, nos Estados Unidos, que também é populista, que propõe mudanças sociais profundas, que é pró-imigração, que é pró-diversidade, que é pró-pautas identitárias, e que tem conseguido canalizar a energia dos jovens. Uma boa parte do eleitorado do Bernie Sanders é de jovens e de descendentes de imigrantes, de latinos, de negros. Ou seja, ele tem conseguido fazer aquilo que o Partido Democrata não consegue fazer, que é mobilizar certos segmentos sociais que geralmente não votam nos Estados Unidos. Porque lá nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, portanto você tem que motivar as pessoas a irem votar, o que é um grande desafio também. O Trump, por exemplo, na vitória eleitoral dele, o que ele conseguiu fazer foi, por um lado, motivar americanos indignados, ressentidos, a irem votar, e também ele conseguiu desmotivar democratas a irem às urnas. Porque a Hillary Clinton não tinha esse potencial de mobilização que tem o Bernie Sanders, por exemplo. E tudo indica que o único candidato que venceria de fato o Trump nas urnas seria o Bernie Sanders. Portanto, agora você tem as primárias nos Estados Unidos e tudo aponta assim que o Bernie Sanders tem captado agora um momento aqui, tem captado uma onda sanderista agora que pode sim levar ele à nomeação para candidato democrata. E um grande problema que envolve isso também é a capacidade do presidente de implementar as suas propostas sociais. Então você pode ter um candidato de esquerda, por exemplo, como Bernie Sanders, claramente de esquerda no poder, só que na hora de implementar as mudanças que ele propõe, tem grandes obstáculos, porque muitas propostas precisam passar pelo parlamento. Então, por exemplo, um sistema universal de saúde, que seria uma das propostas principais do movimento dele, isso tem que passar pelo Congresso. E você tem ainda lá dentro, no Senado pelo menos, a maioria republicana, que se opõe drasticamente a isso. Eu sei que eu comecei esse vídeo falando do Olavo de Carvalho e da internação dele e acabou no Bernie Sanders, mas é porque tem relação isso. Porque muitas pessoas me perguntam aqui se por acaso ganhasse um democrata nos Estados Unidos, como Bernie Sanders, se isso afetaria a política no Brasil, se isso afetaria o governo Bolsonaro, se isso afetaria a reeleição do Bolsonaro no futuro.
E é difícil prever isso. Primeiro porque é difícil prever se o Bernie Sanders será indicado como candidato democrata. Então não dá para saber se isso vai acontecer ou não. Depois, não dá para saber se ele vai ganhar. E por fim, nem o impacto que isso terá no Brasil. Certamente isso vai isolar bastante o Brasil em termos internacionais. Porque o Bolsonaro e os filhos do Bolsonaro, o governo bolsonarista e o próprio Olavo de Carvalho confiam nesse alinhamento entre Trump e Bolsonaro, que é um alinhamento muito frágil, um alinhamento tenso, na verdade. O Trump dá umas patadinhas também ali no Bolsonaro, chega pra lá, então não dá pra dizer que realmente tem um relacionamento tão saudável assim, porque o Trump é um psicopata, então ele não tem nenhum respeito pelos outros, não tem nenhum sentimento pelos outros, ele é alguém que está lá pelo poder. Bem, o Bolsonaro também estava pelo poder, mas certamente uma vitória de um democrata como Bernie Sanders, por exemplo, isolaria bastante o Brasil. Não sei se chegaria a afetar a eleição no Brasil, o resultado eleitoral no Brasil, mas certamente isolaria bastante a figura do Bolsonaro, que conta, né, que confia nos Estados Unidos para suas pautas. A minha continência, a bandeira americana. E essa questão do Bernie Sanders também é interessante porque ela mostra como essa noção de esquerda-direita ela é contextual e ela é localizada. Porque, como eu disse, nos Estados Unidos ele é extrema esquerda. Aqui na Europa ele seria uma esquerda moderada, ele seria tipo um PSOE da vida, como o Pedro Sánchez aqui, que atualmente é o presidente do governo aqui na Espanha. No Brasil, como eu disse, seria ali entre Lula e Boulos, uma esquerda moderada, com pautas um pouquinho mais radicais no sentido de transformações mesmo. Mas lá nos Estados Unidos ele é praticamente um comunista. Então, para resumir esse vídeo aqui, que teve uma progressão inesperada aqui, eu não tenho nada contra o Olavo de Carvalho pessoalmente, não conheço pessoalmente, não sei como ele é no trato pessoal, e não vou conhecer, não desejo a morte dele, mas intelectualmente, ideologicamente, ele é muito perigoso. Ele é muito perigoso e ele tem causado um estrago tremendo no Brasil. Leiam o livro Meu Pai, o Orgulho do Presidente, vai estar no comentário fixado aqui para vocês conferirem, porque conta essa trajetória dele pessoal, né? A filha dele contando com a relação dela com o pai, o que ele fez com a família dele durante muitos anos e como ele chegou nesse posto agora de guru ideológico do governo Bolsonaro. Então ele é alguém perigoso de fato. E o segundo ponto que foi que nos levou depois pro Bernie Sanders, é que o Olavo de Carvalho não teria se endividado tanto assim se houvesse saúde pública nos Estados Unidos. Ele não teria que pedir dinheiro para seus seguidores depois para pagar as contas médicas. E por fim, o Bernie Sanders tem chance de se tornar um candidato democrata sim, talvez ganhar as eleições, o que seria uma tremenda de uma mudança drástica no cenário político norte-americano. Vamos esperar para ver agora. Quero saber o que vocês pensam sobre essas questões que eu mencionei aqui, sobre o Olavo de Carvalho agora, a internação dele, sobre a questão de saúde pública, como vocês interpretam essa questão no Brasil, se é eficiente ou não, se você se sente protegido no Brasil ou não, e por fim, se você tem acompanhado a eleição nos Estados Unidos, o que você observa ali, o cenário das primárias norte-americanas, com o Bernie Sanders liderando em algumas primárias agora. Me digam aí o que vocês pensam, deixem um comentário aqui embaixo, deixe joinha, assine o canal, ajude no Apoia, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!